Caríssimos irmãos e irmãs de Cristo, é muito bom estarmos aqui unidos, né, celebrando a Eucaristia, memorial da paixão, morte e ressurreição do Senhor. E hoje, nesta Eucaristia, celebrando a festa, né, de Santa Teresinha do Menino Jesus. E eu gostaria de saudar, né, mais uma vez, né, todos os devotos e devotas de Santa Teresinha que se faz presente nesta igreja. Caríssimos irmãos e irmãs, eu costumo dizer que ao celebrarmos a festa da padroeira, nós temos duas grandes motivações. A primeira delas é agradecer a Deus por mais um ano de história da comunidade, por todas as graças e bênçãos recebidas ao longo desta história. E também agradecer a Deus por aqueles que nos antecederam nesta caminhada desta igreja, desta comunidade. Aqueles que colaboraram com a construção desta igreja, que ajudaram a manter viva a chama da fé, sacerdotes, religiosos e religiosas, leigos e leigas, devotos e devotas de Santa Teresinha. A outra motivação é apresentar ao Senhor, neste dia especial da nossa padroeira, os nossos pedidos e as nossas intenções, pedindo a Deus que continue abençoando a nossa comunidade, abençoando as nossas famílias, a nossa cidade, para que aqui seja um lugar onde se vivencia os valores do reino de Deus, o amor, a justiça, a fraternidade e a paz. E neste mês de outubro, mês missionário, celebrando a memória litúrgica de Santa Teresinha do Menino Jesus, virgem e doutora da igreja, a nossa igreja escolheu Santa Teresinha como padroeira das missões, juntamente com São Francisco Xavier, um presbítero jesuíta. E o que significa para nós celebrarmos hoje Santa Teresinha? Santa Teresinha do Menino Jesus era uma irmã carmelita, né, francesa. Entrou no Carmelo com aproximadamente 15 anos, né, e morreu cedo, morreu aos 24 anos. Mas deixou todo um legado, né, para a nossa igreja. E um ano depois, foi publicado o livro História de uma Alma, escrito, né, baseado em seus escritos. E um ano depois, aliás, logo depois também, ela foi beatificada, né? Em 1923 ela foi beatificada, e em 1928 ela foi canonizada, né, pelo Papa Pio XI, né? Então ela faleceu em 1897, e só recordando, né? Ela morreu em 1897, e depois, em 1923, foi beatificada, em 1928 foi canonizada pelo Papa, então, o Papa Pio XI. Santa Teresinha descobriu o caminho da perfeição cristã, a pequena via, a pequena estrada da perfeição, estrada da santidade. Santa Teresinha quis ser santa, desejava ser santa. Quando quis entrar para o Carmelo, Deus deu àquela adolescente esse desejo, né? Esse desejo, né, de que ela fosse santa. E nos deixou um grande testemunho, um grande legado para todos nós cristãos. A vida de Santa Teresinha foi marcada, né, pelo seu amor a Jesus, pelo grande amor a Jesus, e também um grande amor à igreja. No Evangelho de hoje, Jesus nos fala, proclamado no dia de hoje, é o Evangelho do dia, Jesus nos fala das exigências para segui-lo, e ao mesmo tempo da urgência do anúncio do Evangelho. Ser discípulo de Jesus exige uma decisão. Jesus deseja discípulos convictos. Jesus deseja homens e mulheres que reconhecem porque estão seguindo. Que não sejam movidos, e que não sejam movidos por sentimentos de inconstância. Nós ouvimos no Evangelho o exemplo de 3 pessoas que queriam seguir a Jesus, mas colocavam sempre uma dificuldade, um obstáculo para segui-lo. O primeiro candidato ao discipulado simplesmente desejava segui-lo. A resposta do mestre parece desanimadora ao dizer que as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos,
mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está dizendo que o Filho do Homem não tem lugar de segurança ou estabilidade. Jesus nos ensina que o seguimento autêntico exige um despojamento de toda a segurança terrena. O discípulo deve despojar-se totalmente das preocupações materiais. Para o discípulo do reino, tem que ser infinitamente mais importante, o reino tem que ser mais importante do que tudo, né, para ser um bom discípulo. O segundo candidato ao discipulado quer seguir a Jesus. E o mestre disse, segue-me. Mas ele pediu, Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. A resposta de Jesus parece dura demais. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Aqui Jesus fala da urgência em anunciar o reino de Deus. São Jerônimo comenta, não é que Cristo despreze a piedade filial, mas que o reino de Deus deve ser prioridade absoluta, né, sobre todos os deveres, os nossos deveres. O discípulo deve desapegar-se desses deveres e obrigações que, apesar de sua relativa importância, impede uma resposta imediata e radical ao reino. O terceiro candidato ao discipulado parece mais prudente. Ele disse ao Senhor, Senhor, eu te seguirei, mas permite primeiro que me despeça dos que estão em casa, como fez, né, o profeta Eliseu no seu tempo. Mesmo não pedindo muito, Jesus disse a ele, quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Jesus adverte, a adesão a ele é urgente, nada deve ser motivo de distração, o reino deve ser prioridade, o discípulo deve desapegar-se de tudo para fazer do reino a sua prioridade fundamental. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, como no passado, muitas pessoas também colocam condições para seguir Jesus. Muitos, quando jovem, dizem, hoje eu não posso dedicar mais à igreja, ao seguimento de Jesus, mas porque estou trabalhando e estudando, então no momento eu não posso me dedicar mais às coisas de Deus. Outros, depois que casam, dizem, quando meus filhos crescerem, eu pretendo dedicar mais nas coisas de Deus. Outros ainda dizem, quando adultos, né, dizem, mais para frente, né, quando meus filhos crescerem, eu vou dedicar mais às coisas de Deus. Outros dizem, né, né, quando eu me aposentar, eu pretendo dedicar mais nas coisas de Deus, né? Ou seja, a procrastinação, né? A gente vai adiando os nossos compromissos, né? Diante de Deus, né? Caríssimos irmãos e irmãs, Santa Teresinha do Menino Jesus, cuja memória celebramos hoje, encarnou de modo sublime essas exigências evangélicas. Sua pequena via não é um caminho de facilidades, mas de confiança total em Deus. Em sua história de uma alma, ela escreve, quero passar o meu céu fazendo bem na terra. Esta é a síntese perfeita entre o despojamento que Cristo exige e a fecundidade apostólica que dele brota. Santa Teresinha compreendeu que seguir a Cristo não significa apenas deixar as coisas terrenas, mas permitir que ele transforme completamente o nosso coração, a nossa vida. O que refletido hoje, né? O que esses ensinamentos pretendem dizer é que o discípulo de Jesus é convidado a eliminar da sua vida tudo aquilo que possa ser obstáculo no seu testemunho cotidiano do reino de Deus. Jesus deseja discípulos decididos, discípulos que estejam 100%, né, na caminhada. As leituras de hoje convidam-nos a examinar a sinceridade dos nossos segmentos. Nós temos um coração de Neemias que se entristeceu com a destruição do templo de Deus. Temos a coragem dos verdadeiros discípulos que deixam tudo para seguir a Cristo. Ou ainda nós estamos presos às nossas seguranças,
aos nossos ninhos confortáveis? Qual é a nossa disposição em seguir Jesus? Muitas vezes, nós respondemos ao Senhor com morosidade, com limitações, raciocinando muito, e esquecemos de nos dispor totalmente a Ele, como Ele fez conosco, né? Na sua entrega ao Pai. Irmãos e irmãs, mas louvemos a Deus por tantos e tantos missionários e missionárias que hoje em dia gastam suas vidas inteiramente no reino de Deus, né? Então rezemos por todos os missionários e missionárias de nossa igreja. Irmãos e irmãs, Santa Teresinha do Menino Jesus nos mostra que a radicalidade evangélica não é incompatível com a ternura e a simplicidade. Pelo contrário, é justamente na pequenez que se revela a grandeza do amor de Deus. Eu encerro aqui com uma frase de São Paulo. São Paulo tem uma frase que diz: contudo, seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Repetindo, São Paulo tem uma frase que diz: contudo, seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Irmãos e irmãs, hoje nessa celebração pensamos a intercessão de Santa Teresinha, para que a seu exemplo nós possamos nos colocar inteiramente no seguimento de Cristo. Pensamos hoje essa graça também ao próprio Jesus, né? Para que possamos acolher o seu Evangelho, né, e nos tornar verdadeiros discípulos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,